O Papa São Gregório VII viveu em uma época de grande crise na Igreja. E ele, quando foi eleito, ele tinha sido monge de Cluny. Quando foi eleito, ele começou a escrever cartas para os monges, pedindo que fizessem oração por ele. Sabia exatamente a necessidade da oração. Sabia que não seria por decretos apenas, ou por excomunhões que ele impusesse àqueles que estavam indo contra a Igreja. Foi uma época das chamadas investiduras, em que o poder civil nomeava bispos e até influenciava na nomeação de papas. Também uma época em que havia grande corrupção no clero, sobretudo muito concubinato no clero. Também uma época de simonia, em que se compravam cargos eclesiásticos e vendiam sacramentos. Era uma época de grande crise e ele poderia ter resolvido tudo. Depois resolveu, procurou trabalhar através de ordenações e ordens e decretos e excomunhões e imposições disciplinares. Mas, em primeiro lugar, o que ele fez foi pedir aos monges que rezassem por ele. E escreveu cartas pedindo orações. A oração é extremamente importante na nossa vida. Nós somos espiritualmente aquilo que oramos. Santa Teresa dizia que a santidade consiste na oração, e muitas vezes ela colocava até como sinônimo oração e santidade. Entrar na santidade, entrar na oração significavam a mesma coisa. E nós vamos ver Jesus falando várias vezes da necessidade, da importância e da eficácia da oração. Se nós não temos vida de oração, não teremos vida espiritual. E se não temos vida de oração nem vida espiritual, nós nos tornamos racionalistas, nos tornamos materialistas práticos. Por isso, o nosso valor como seres humanos é o valor da própria oração. E Jesus manda e dá o exemplo. Quantas vezes passava em oração a noite inteira, depois de um dia cheio de tarefas, e ali falava com o Pai. Algumas vezes chamou os discípulos, vinde descansar um pouco, e ali ficavam com ele, e muitas vezes falava com os discípulos, e aquele descanso dos discípulos era o entretenimento com Jesus. Isto aqui é a oração, este contato íntimo com Deus. A oração é um olhar de amor ou um diálogo com aquele que nós sabemos que nos ama. E é tão importante a oração na vida do cristão que quem não reza vai estar sempre sozinho. A solidão, ela só acontece quando não existe esse contato com Deus. Por isso Jesus fala que é preciso rezar. Vigiai e orai. Pedi e recebereis. No Evangelho de hoje, a igreja insiste nesse ponto. Uma vez que já estamos nos preparando para a festa da Ascensão, a igreja nos chama a atenção. É preciso orar. Orai sem cessar. Pedi e recebereis, diz Jesus no Evangelho de hoje, e a vossa alegria será completa. A verdadeira alegria só vai acontecer na nossa vida se nós tivermos vida de oração. Mas porque acontece muitas vezes, Jesus prometeu, pedi e recebereis, e nós pedimos e não recebemos. Por que isso? Eu rezo tanto, peço tanto e nada acontece. Muitas vezes as pessoas reclamam e não entendem os silêncios de Deus. Por quê? Santo Agostinho responde: porque pedis, não pedis, ou se pedis, pedis, mas sois maus.
ficais nas vossas maldades. Não recebeis porque pedis coisas más, e não recebeis porque pedis mal. A primeira condição para nós recebermos a graça de Deus é procurarmos fazer a vontade dele. Por isso, quando se está em pecado mortal, é claro que devemos rezar sempre, mesmo estando no pecado. O demônio, quando nós caímos no pecado, ele coloca em nós uma falsa vergonha. Eu não vou rezar mais porque eu pequei. E aí afasta a pessoa de Deus, e o único elo que ela tem com Deus é esse diálogo, a oração. Então é claro que a oração, mesmo do pecador, desde que busque uma verdadeira conversão, Deus vai ouvir para que ele se converta. Então quando nós rezamos, é claro que devemos estar na graça de Deus, mas se não estiver na graça de Deus, reze a si mesmo. Essa oração vai ser para a sua santificação, para a sua conversão. Então é preciso rezar. Caiu no pecado, não rezei mais, fiquei desanimado, fiquei com vergonha, fiquei com medo. Não. Reze, pedindo a sua conversão, pedindo a sua mudança de vida. Quantas vezes nós caímos por fraqueza, outras vezes por malícia, mas quantas vezes por fraqueza? E se caímos por fraqueza, é hora do fraco pedir ao forte o auxílio. E o forte é nosso Senhor. São os santos que estão com o nosso Senhor. Por isso é importante a oração sempre, mesmo que tenha caído. Peça a nosso Senhor a vitória sobre a sua paixão desordenada, dominante. A vitória sobre seus defeitos. Peça a nosso Senhor a misericórdia para com a sua vida e o perdão dos seus pecados. Vá e peça. É preciso rezar. É claro que quando se está em estado de graça, a oração vai eficaz para aquilo que nós pedimos. Se não, peça a sua conversão e aí depois peça o que deseja. É preciso rezar sempre, mesmo que tenha caído. Mesmo que tenha caído. Essa conversão contínua é necessária na nossa vida. Depois pedir em nome de Jesus. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele atenderá. O nome Jesus significa Javé salva. Por isso todo pedido deve ser em vista da nossa salvação. Pedir mal é quando nós pedimos coisas que nos prejudicam. Quantas vezes nós pedimos algo e não recebemos? Achamos que aquilo é bom para nós e não é. Se um filho pede ao pai, uma criança pede ao pai, me dá uma faca, me dá uma navalha, é claro que o pai não vai dar, porque é perigoso. Se pede algo ruim, é claro que Deus não vai dar. Só que nós muitas vezes não temos o discernimento e achamos que uma coisa é boa e não é. Então temos que saber pedir. Pedir aquilo que é necessário para a nossa salvação. Esse deve ser o fim do pedido. E é isso que significa pedir em nome de Jesus. Mas pedir em nome de Jesus, aquilo que é necessário para a salvação, pode ser do ponto de vista espiritual, como do ponto de vista temporal, material. Não há problema, desde que seja para a nossa salvação. Porque é o principal. Toda oração deve nos conduzir para o alto. Santo Agostinho diz que um dos efeitos da oração é nos elevar para as coisas celestiais. Por isso a oração deve ter este fim. São Paulo nos diz: conversatio vestra in celis est, ou seja, a vossa conversação deve estar nos céus, para as coisas que são santas.
Por isso, pedir o crescimento espiritual, pedir a conversão de uma pessoa, pedir a sua santificação, a vitória sobre seus defeitos, pedir as coisas que elevam, em primeiro lugar. Depois, pode pedir as coisas materiais. As pessoas iam a Jesus e pediam uma cura, pediam pão, pediam para expulsar um demônio. Podemos pedir coisas materiais. Nós temos tantas necessidades e isso também nos faz bem. Porque quando nós pedimos, nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. O homem moderno, como todo homem, mas hoje mais ainda, devido ao seu crescimento, do ponto de vista científico, tecnológico, o homem é muito orgulhoso, se acha o Senhor do universo, o dono de todas as coisas. Somos muito altivos. Então a oração nos coloca no nosso lugar. Nós somos criaturas, somos filhos, mas somos dependentes de Deus. Então, quando vamos à oração, a primeira consequência é essa: eu olho para o alto e reconheço que eu sou pequeno e que em tudo dependo da graça de Deus. Daí a necessidade que eu tenho de rezar e pedir aquilo de que eu necessito, mesmo as coisas materiais. Eu não posso tudo, e o que eu tenho, eu não tenho nada. Nós, quando nascemos sem nada. Sem nada. Deus nos deu 2 mãos e com 2 mãos nós fazemos as coisas. Assim dizia São Roberto Bellarmino: nós nascemos nus, mas nascemos com 2 mãos. E com as 2 mãos nós trabalhamos, tecemos, construímos casas, fazemos máquinas. E com as 2 mãos fazemos tantas coisas. Então nascemos sem roupa, temos mãos com fazemos roupas. Nascemos sem casa, temos casa, fazemos uma casa com as mãos. E daí as mãos. E São Roberto dizia que essas mãos na nossa vida são a oração. Não só as mãos do ponto de vista material, mas a oração que nos constrói como cristãos. Daí a necessidade da oração. Que sem a oração não há nenhuma construção na vida espiritual. Por isso precisamos rezar. E a base vai ser essa: a humildade, reconhecendo a nossa dependência de Deus. Daí precisamos pedir tudo, com uma ordem, aquilo que nos eleva para o céu. As coisas materiais e as criaturas, tanto quanto elas nos levam para o céu. Não posso pedir também. E se Deus não me concede, porque aquilo não me faz bem, ou porque não chegou a hora ainda, ou porque Ele vai me dar coisa melhor, porque Ele é Pai. Mas muitas vezes pedimos de modo errado. E o que é pedir de modo errado? São Tiago, cuja epístola nós lemos hoje, nos fala disso. Pedis mal, por isso muitas vezes não sois atendidos. E como é pedir mal? Pedir mal, em primeiro lugar, é pedir com orgulho, pedir sem humildade, como se Deus tivesse obrigação para conosco. Não podemos fazer com Deus uma relação comercial. Eu faço tudo para o Senhor, mas o Senhor tem que cuidar de mim. Uma das grandes características da Revolução Protestante, feita por Lutero, foi exatamente que na oração ele colocava essa relação comercial que havia com Deus. Era uma influência do judaísmo antigo que tinha com Deus essa relação. Nós somos o teu povo, tu és o nosso Deus, nós fazemos o que tu queres, tu fazes o que nós queremos. Não é essa relação nossa com Deus. E essa relação comercial passou para o protestantismo. Mas acontece que muitos de nós católicos, influenciados por essa ideia, nós fazemos com Deus uma relação de troca. Eu vou à missa, mas eu quero a graça.
Eu rezo, mas quero a graça. Eu faço tal coisa, mas eu quero a graça. Por isso é muito importante ter essa humildade de reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Mas é graça. E graça, o nome já diz, é dado de graça. Não é por merecimento nosso. Quem merece é Jesus. E Deus aplica a graça de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que é preciso para nós, de acordo com aquilo que é melhor para nós. Então temos que ter humildade de que se não vem a graça, ótimo. Então é preciso ter muito cuidado quando se fazem as promessas ou novenas, como se aquilo fosse uma relação automática. Eu faço uma novena a São José e se a graça não vem, eu deixo São José para lá. Não. Faço uma novena a Santo Antônio e se não tiver, Santo Antônio vai ficar lá escondido lá no saco e só sai daí quando me der a graça. Tem muita gente que faz isso. Eu quero me casar, fez a novena a Santo Antônio, não apareceu o namorado, vai ficar preso aí. Então eu vou roubar o menino, tirar o menino, só devolvo depois que me der a graça. É uma mentalidade mutatis mutandis, é claro, mas é a mentalidade de relação. Eu dou para o Senhor me dar. Então, já que eu vou à missa, eu sou merecedor. Essa relação comercial com Deus, isso pode nos tentar muitas vezes. Então, quando nós vamos à missa, vamos por amor. É claro que é obrigação, mas essa obrigação é uma obrigação de amor. Eu vou rezar por amor, vou fazer as coisas por amor, porque eu já tenho tudo, tenho a vida. Eu puxo o ar vem. Quero água, bebo. Meu Deus do céu, tenho tantas e tantas outras graças que eu não observo. Tenho mais para agradecer do que para pedir. Por isso, tenho que ter humildade quando vou pedir. Senhor, seja feita a tua vontade. Quantas vezes a gente fala isso da boca para fora? Seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. A tua vontade. A segunda condição para pedir é pedir com confiança, sabendo que nosso Senhor, Ele quer nos dar a graça, Ele pode nos dar. Então eu tenho que confiar com humildade, mas também com confiança. Não vou duvidar de Deus. Sei que se for para o meu bem, eu vou ter a graça. Então eu tenho que confiar. É muito nítido isso naquela mulher que sofria de fluxo de sangue, que disse que se eu tocar na orla de Jesus, eu vou ficar curada. E foi lá e tocou e ficou curada, porque ela confiou. E quantas vezes nós confiamos mais em nós mesmos do que em nosso Senhor? Quantas vezes uma mãe chega para o filho sai de casa, vai viajar, vai para a faculdade, a mãe disse, vai com Deus, te entreguei nas mãos de Nossa Senhora, daqui a 5 minutos, onde é que você está? Está tudo bem? Você entregou e tomou de volta? Não é? Entreguei nas mãos de Deus, eu fico desesperado se não me der notícia, então calma. Não tome de volta, porque nós, na verdade, nós confiamos muito pouco. Confiamos muito pouco em Deus. Isso não quer dizer que não tenhamos prudência, mas confiar é no sentido de entregar. Eu sei que o Senhor quer o meu bem, sei que o Senhor me ama. Uma das grandes dificuldades hoje em nós, pessoalmente, é manter a paz. Nós perdemos a paz a todo momento, porque tudo nos estressa. Eu estou dirigindo, o sinal fechou, meu Deus, eu podia ter passado. Eu perdi a paz. Alguém me cortou, eu perdi a paz. Eu fui pedir uma coisa para alguém, espera aí, eu estou com pressa, perdi a paz. Estou falando de coisas pequenas, e quantas outras coisas acontecem na nossa vida e nós perdemos a paz. Não percam a paz, façam a vontade de Deus, deixa Deus agir, tudo no seu tempo, tudo na forma dele. Faça a sua parte, mas confie, não percam a paz. Não se estressem por bobagem, tudo passa.
tudo passa, quanta guerra as pessoas fazem por bobagens, coisas pequenas. Daqui no dia seguinte, eu digo, meu Deus do céu, passou tudo. Mas não, se irrita por qualquer coisa, perdem a paz. E há gente na nossa vida, muitas vezes próxima de nós, que são técnicas e especialistas em querer tirar a paz dos outros. Não é verdade? E chega e grita, e xinga e reclama. A gente tem que respirar fundo e dizer, Jesus, é por vosso amor, não posso perder a paz, né? Posso perder a paz, né? Outro dia eu vi uma senhora ensinando na internet técnicas para ter paciência. Isso é muito interessante aquilo. Tem que ter paciência, E foi falando bem devagar. E o filho lá no quarto, mãe, espere aí, meu filho, né? Espere aí, já vou te atender. E a gente escutando. E ela falando, que a paz é necessária. Mãe, eu quero isso aqui, mas espera, meu filho. E a pouco, espera, diabo, já vou. Já perdeu a paz. Ensina a ter paz, mas não é fácil. Então é preciso a gente se colocar nas mãos de Deus e ter essa confiança. Eu rezo com confiança. É uma luta, porque dependendo do temperamento, meu Deus do céu, quem é colérico ou sanguíneo, meu Deus do céu, sofre mais. Terceira condição para rezar bem é perseverar. Os discípulos perseveraram na oração. Então, não é fácil a gente pedir e a graça não chega. Persevere. Só que a perseverança, ela acontece nas ações diárias. Ninguém persevera 10 anos se não houver 365 dias vezes 10. Então tem que ser um dia de cada vez. Então persevere hoje. Faça bem hoje. Procure ter a sua disciplina hoje, seus momentos de organização espiritual, material, laboral, hoje. Persevere hoje. Amanhã, persevere amanhã e assim vá. O tempo passa, aqui estamos com um casal fazendo 40 anos de casados aqui, né? Foram 40 anos, um dia de cada vez. E quanto sofrimento, quanta dificuldade, um dia de cada vez. Então a perseverança, ela acontece um dia de cada vez. Então hoje eu vou rezar. Uma outra coisa importante na perseverança é que acontece que há dias em que você não está bem e que hoje eu não rezei. Aí chega no dia seguinte, você também não reza. Depois não reza, daqui a pouco abandona a oração. Então, Santo Tomás disse, mesmo que você não esteja bem, não esteja com muita vontade, reze a si mesmo. Porque se você vai rezar pelo menos por obediência, mas vai rezar. Então faça isso todos os dias. E não abandone a oração. E se acontecer de um dia não rezar, no outro dia você, meu Deus do céu, hoje eu estou com preguiça de rezar mais do que ontem, porque é assim que o diabo age. Então reze para cortar logo, quebrar logo essa gosma, desculpe o termo, que o demônio joga na nossa vida e nos deixa assim anestesiados, para ele dominar. Então peçamos a nosso Senhor essa graça de termos perseverança. Então, humildade, confiança e perseverança. E Deus vai agir na nossa vida. Nunca se perde tempo em oração, muito pelo contrário. Se tem que trabalhar, faça do seu trabalho oração. Se tem que estudar, faça do seu estudo oração. Mas reze. Nunca saia de casa sem rezar. Nunca vá dormir sem rezar. Hoje, infelizmente, as pessoas dormem com o seu bichinho de pelúcia, todo mundo chamado celular. É o bichinho de pelúcia. E se não for aquilo, não consegue. Faz um mal terrível. Então, deixa ele lá. Reze antes. Ou seja, o último ato antes de dormir, rezar. Depois deite e reze. Nosso Senhor vai dar a graça de você perseverar. Então, nosso Senhor vai dar essa alegria. Pedi e recebereis, e a vossa alegria será completa. Então, peçamos a nosso Senhor que, por intercessão de Maria, estejamos sempre prontos a esse ato de amor. E esse ato de amor vai criar em nós uma relação de intimidade com Deus. E é isso que Ele quer de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.